Eu gostaria de saber como está a articulação do seu partido Missão com as demais siglas e como o senhor pretende fazer reformas tão profundas, sendo de um partido que está começando agora, né, e com críticas tão duras aos partidos que hoje são ampla maioria no Congresso. Como se sabe, em todo governo, o primeiro ano é o ano de reformas, né? O governo que não consegue fazer reformas no primeiro ano dificilmente consegue depois. Como o senhor pretende ter essa articulação, né, e esse apoio majoritário no Congresso vindo de um partido que foi fundado agora? Olha, a premissa é simples. A partir do momento que eu venci as eleições, eu não apenas vou fazer uma base grande para o meu partido, como parlamentares de outras legendas serão eleitos dentro do espírito daquilo que me elegeu. O espírito da eleição do presidente da República acaba se refletindo na agenda dos deputados federais eleitos. Portanto, eu tenho que montar uma composição pluripartidária focada em obter essa maioria. E, logo no início do mandato, eu tenho que trazer toda a agenda. Eu tenho que colocar a agenda disponível. Vou pegar um exemplo de um presidente que fez isso. E aqui não estou falando de mérito, de nada. O Milei, ele veio de um partido que foi recém-fundado, o La Libertad Avança, ele ganhou a eleição presidencial. Primeira coisa que ele fez, ele botou aquele pacote ônibus e ele patou o Congresso ao longo de um ano. Ele fez uma aliança com o partido do Macri e, com base nisso, ele criou uma maioria ainda que instável para poder andar com a agenda dele. Vamos ser, nesse sentido, eu teria uma maioria instável, mas eu ia focar projeto a projeto. Eu não quero ter aquela maioria segura, sabe, quando você estabelece, como houve em alguns outros governos, governo Lula, governo Dilma, aquela ideia de você tem que ter uma maioria montada, organizada e que você fica segurando isso enquanto não apresenta uma agenda. A gente tem que ter uma agenda muito clara, porque se eu for eleito, eu como um candidato que vem com um discurso que vamos colocar aqui, mais disruptivo, vamos colocar assim, necessariamente eu teria que apresentar uma agenda reformista muito poderosa, porque foi isso que me elegeu. Então, a pauta seria, vamos dizer, o centro de tudo. Renan, eu queria entender de que forma o senhor pretende conquistar os votos que hoje, pelas pesquisas, estão com Flávio Bolsonaro. Porque pelo seu discurso, o senhor não está tentando conquistar os eleitores do presidente Lula. O seu discurso vai mais liberal, vai mais para o centro-direita. E o Flávio hoje está consolidado no segundo lugar. O senhor entende que essas denúncias contra ele, de ligação com o Vorcaro, podem ser o caminho para que o senhor conquiste esses votos? Olha, a minha força está justamente em conseguir tirar voto dos dois. Naturalmente, eu vou tirar mais votos do Flávio. Isso é natural. Eu também vou tirar voto dos indecisos. Mas eu consigo aqui no Nordeste, eu estou hoje na Bahia, retirar voto do lulismo. Até tem uma matéria muito boa do Metrópolis que mostra que no eleitor mais jovem eu consigo, vamos dizer, entrar nesse espaço desses eleitores. E, de fato, é bem possível. Há uma fadiga de matéria no lulismo. E a questão é que as pessoas estão falando um pouco sobre isso, porque o Flávio está tão... As notícias sobre o Flávio são tão cômicas, para colocar assim, que até se esquecem da crise, vamos dizer, a crise de modelo do petismo. Mas é sempre um no cravo e na ferradura. Eu faço uma viagem para o Nordeste, depois eu vou para o Sul-Sudeste, depois vou para o Norte, e a ideia é dialogar com esses eleitores. Naturalmente, posso colocar, o eleitor do Flávio vai migrar mais para mim, e meu trabalho vai ser muito focado nessa linha. Agora, tem eleitor do Lula para buscar também, não podemos largar. Até porque o que me colocou aqui também foram as intenções de votos minha, por exemplo, no Nordeste. Se de acordo com atas, eu ter ultrapassado os governadores, vai muito na linha de eu ter conseguido cativar eleitores que não estavam apenas dentro dessa bolha da direita,